sou o professor Rogério Romano e você está no canal de Sou da Vida. Meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Um interessante relato de experiência. O relato de experiência, ele sempre é uma coisa muito boa, porque o relato de experiência, ele nos permite verificar, aferir a eficácia da prática do ensinamento espiritual da Seixas Noé, né? É através do relato de experiência das pessoas que obtiveram graças maravilhosas através das práticas espirituais da Seixas Noé, é através desses relatos é que nós podemos então aferir, medir realmente e tomar consciência da eficácia do ensinamento, da prática do ensinamento do mestre Masaru Taniguchi, né? A filosofia do Yu-Ishin de Sohon, que significa a filosofia da unicidade do todo, né? Da existência única do Jisso, certo? Como realidade última do universo, ok? Esse relato de experiência, que nós vamos já conversar sobre ele se reveste de uma importância enorme, porque é um relato que nos foi passado pelo próprio mestre Masaru Taniguchi. Isso foi orientado por ele, a pessoa, né? A pessoa foi orientada por ele. Então tem uma importância muito grande. Mas vamos passar ao relato em si. Através desse relato, você verifica aquela velha questão, né? A sombra e a luz, né? A sombra, a escuridão e a luz. Não há necessidade de você lutar contra a escuridão, contra a sombra. Basta você acender a luz na sua vida, que a sombra desaparece. Não se luta contra a sombra, não se luta contra a escuridão. Acenda a luz na sua vida, a luz da verdade, que automaticamente a sombra, a escuridão, a treva desaparece da sua vida. Treva é sofrimento, luz é vida plena, abundante de Deus, né? Ok? Então vamos passar o relato. O mestre fala assim: certa manhã recebi a visita de uma senhora de 30 e poucos anos, a qual disse que seu marido costumava beber muito e passar a noite fora de casa, sendo raras as vezes em que voltava, antes de amanhecer o dia. E perguntou-me se não haveria um meio de fazer dele um bom marido. Ela estava vendo o marido daquela situação, né? É ruim, altamente negativa a situação. Ela falou: mestre, o que é que eu faço? O que eu faço para fazer do meu marido um bom marido? Vejamos a orientação do mestre. O mestre fala: então perguntei a essa senhora: a senhora fica feliz nessas poucas ocasiões em que seu marido volta para casa? E ela respondeu: claro que não, professor, pelo contrário, só de olhar para a cara dele, sinto-me mal. Só de olhar para a cara dele, sinto-me mal. O mestre fala: se o eu verdadeiro do marido fosse homem boêmio, se o eu verdadeiro dele fosse homem boêmio, que bebe muito e passa as noites fora de casa, eu teria que considerar justo o fato de ela sentir-se mal só de olhar para a cara dele. Ou seja, o mestre fala: se o aspecto verdadeiro dele fosse esse, seria justo e natural que a esposa sentisse mal só com a presença dele, né? Bem, prossegue o professor Taniguchi: um marido realmente mau não merece respeito, e é natural que a esposa não consiga respeitá-lo. Porém, se ela
compreender que esse aspecto do marido não é o seu aspecto verdadeiro, o seu dissô perfeito, e que ele parece assim, por refletir a atitude mental dela mesma, do mesmo modo que as brancas neves dos cumes das montanhas parecem rocheados por refletir o crepúsculo, certamente a interpretação dos fatos seria bem diferente. Então, compreenderá que assim como não devemos desprezar como neves maculadas as neves que parecem roxas devido ao reflexo do crepúsculo, também não deve interpretar seu marido julgando ser verdadeiro o aspecto deplorável do homem que se embebeda e passa as noites fora de casa. Se ela compreender isso, que esse aspecto deplorável é apenas um falso aspecto, não reflete, não corresponde à sua natureza divina, verdadeira, ao dissô perfeito do marido, mudaria completamente a percepção das coisas. E com a mudança da percepção das coisas, do fato, o fato em si se modificaria também. Vamos ver a sequência do relato. Esse aspecto deplorável não é o dissô do marido, não passando de reflexo da atitude mental da esposa, traduzida na declaração: só de olhar para a cara dele sinto-me mal. Tanto no dissô do marido como no dissô da esposa, não há nada que mereça ser desprezado. O que se deve desprezar é apenas o sentimento de desconfiança que pairou na mente da esposa, como uma nuvem escura. Por isso, eu aconselhei a essa senhora, aí vem a orientação do mestre, para a qual nós precisamos prestar muita atenção. Por isso, eu aconselhei a essa senhora: o mal não está em seu marido nem na senhora, está unicamente no pensamento de admitir o mal. Está unicamente no pensamento de admitir o mal. Abandone o pensamento de admitir o mal. E a partir de hoje, procure ver sempre o dissô de seu marido, que é originariamente filho de Deus. Acredite que a senhora tem um ótimo marido, que não possui nenhum aspecto abominável. Acredite que a senhora tem um ótimo marido, que não possui nenhum aspecto abominável. E quando ele voltar para casa, procure pensar: que bom que ele voltou para casa. Agradeça, em vez de pensar que se sente mal só de olhar para a cara dele. Prosseguindo. Se o dissô do marido, ou seja, se o aspecto verdadeiro, a pessoa verdadeira do marido, fosse ruim, seria natural desprezá-lo. Porém, como o seu dissô é perfeito e bom, é natural que a esposa deva ter amor, respeito e confiança por ele. Amor, respeito e confiança não pelo aquele marido que apresenta aquele aspecto deplorável, mas pelo marido verdadeiro que existe por trás daquele aspecto, aquela realidade última, perfeita e maravilhosa, que é o dissô do marido. Ela deve agradecer, e com pensamento de amor, respeito e confiança, né, por ele. A reverenda senhora, aceitando o meu conselho, orientação, abandonou o sentimento de desprezo que nutria contra seu marido, deixou de ver o aspecto aparente dele e passou a tratá-lo com amor, respeito e confiança. Aqui nós temos que fazer um parênteses nesse momento do relato.
existe um aspecto aqui que é interessante notar. Ela diz assim: a senhora, a referida senhora, aceitando o meu conselho, quer dizer, a senhora, ela aceitou a orientação do mestre, recebida do mestre, com um espírito dócil. Poxa, professor, é isso então? Eu vou fazer, eu vou praticar o ensinamento. Porque muitas vezes a gente não tem esse espírito dócil quando recebe uma orientação espiritual. A gente quer racionalizar, a gente quer contestar. Ah, mas como é que pode? Mas imagina se isso não vai adiantar nada. Isso aí é assim mesmo, isso não tem jeito. A gente parte para esse lado. A gente muitas vezes falta em nós esse espírito dócil de receber a orientação e dizer: sim, professor, vou praticar, vou fazer, vou seguir à risca as suas instruções. Isso é muito importante. Isso é muito importante nós observarmos. Bem, ela passou a praticar o ensinamento, né? A orientação recebida do professor Taniguchi. Logo, o marido passou a manifestar seu dissol de filho de Deus, e a referida senhora, voltando a visitar-me uma semana depois, uma semana apenas de prática espiritual sincera, com perfeita aceitação, disse: meu marido, que até algum tempo me parecia o pior marido do mundo, transformou-se completamente, tornou-se tão bom, que agora eu acho que ele é o melhor marido do mundo. Ela compreendeu que aquele marido que parecia mal nunca existira realmente. Era uma sombra manifestada, uma ilusão manifestada, uma aparência manifestada. Por este exemplo, compreendemos que o eu verdadeiro do marido, da esposa, de todo ser humano, é originariamente bom, de todo ser humano. A religião deve ter como finalidade ensinar as pessoas a contemplar em todos os seus semelhantes a perfeição e a bondade do homem verdadeiro. A religião verdadeira tem que ensinar isso a nós contemplarmos o aspecto verdadeiro de todas as pessoas, de todos os seres, de todas as coisas. A religião deve ter como finalidade ensinar as pessoas a contemplar em todos os seus semelhantes a perfeição e a bondade do homem verdadeiro, do homem real. É um grande erro a ideia de que a religião consiste em ensinar às pessoas que o ser humano é essencialmente mau. Exatamente, é um absurdo. Se nós formos por esse lado, nós teremos que admitir que o próprio Deus é falho e mau, por ter criado uma criatura má também, de ter emanado dele uma criatura má. Isso é a maior das blasfêmias. A verdadeira religião, vamos repetir, deve anunciar a existência, deve pregar, deve ensinar as pessoas a reverenciar o aspecto real, o dissol perfeito, aquele ser criado originariamente perfeito de Deus, a essência divina perfeita, original de todos os seres, seus semelhantes, todos os seres, todas as pessoas, todas as criaturas, todas as coisas do universo. Nisso consiste o verdadeiro ensinamento da verdade. A gente vai finalizar o vídeo como nós começamos. O mal não existe de verdade, a sombra é a escuridão. Por isso, não precisamos lutar contra o mal, combater o mal. Precisamos unicamente compreender a verdade da existência única do dissol, da existência única da luz, e despertar esse dissol, despertar essa luz em nós. Despertarmos para a nossa essência divina, que isso significa acender a nossa luz. Como consequência dessa mudança, dessa transformação, o mundo em nossa volta também se transforma, as pessoas em nossa volta se transformam, todo o ambiente se purifica, se transforma e se ilumina.
porque na luz a sombra não existe. A sombra, a escuridão é apenas ausência de luz. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Vamos agradecer ao grande Deus Sumiós, purificador do universo, pelas infinitas graças recebidas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agradecer ao sagrado mestre Masaharu Taniguchi, que nos transmite sublime ensinamento. Muito obrigado, muito obrigado. Agradecendo sempre a sagrada professora Teru, que sempre nos protege e orienta, através da sua infinita sabedoria e do seu infinito amor. Muito obrigado.